Combate a fraudes em licitações no Rio Grande do Sul. A ação da Polícia Civil Gaúcha cumpre mandados em 3 cidades catarinenses. Operação do GAECO no litoral norte do estado. Operação Travessia. Prefeito de Barra Velha é preso em ação do GAECO, que investiga corrupção em licitações de obras públicas. Vistorias mais eficientes. Governador assina decreto para simplificar as inspeções dos bombeiros relativas à segurança contra incêndios. Futebol. Começa hoje a segunda rodada do estadual com 4 partidas nesta quarta-feira. Educação para o trânsito. Parceria entre DENIT e Prefeitura da capital ensina regras e normas para ajudar crianças a serem, no futuro, motoristas mais conscientes. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa hoje com a operação deflagrada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que cumpriu mandados em 3 cidades catarinenses, Florianópolis, Itapema e Balneário Camboriú. A ação combateu fraudes em licitações na Prefeitura da capital gaúcha, Porto Alegre. Os 4 presos são suspeitos de envolvimento em um esquema de fraude na compra de livros pela Secretaria Municipal da Educação de Porto Alegre. Parte dos materiais foi encontrada em um prédio alugado pela Prefeitura e não tinha nem sido distribuída para as escolas. A investigação apura a compra de mais de 500 mil livros por 34 milhões de reais. A ex-secretária da pasta, Sônia da Rosa, foi presa nesta terça-feira. Ela pediu para deixar o cargo em junho do ano passado, quando este mesmo caso veio à tona. Além dela, a polícia prendeu outras 2 ex-servidoras, Mabel Vieira e Michele Bartzen. As 3 foram ouvidas em uma CPI do ano passado, que apurava o esquema na Câmara de Vereadores da capital. Porto Alegre pode, inclusive, perder receita se não cuidar dessa parte importante que é o conhecimento dos seus alunos. A polícia cumpriu mandados em 5 estados brasileiros. Aqui no Rio Grande do Sul, procurou por documentos no Centro Administrativo Municipal e também na sede da Secretaria da Educação. O esquema envolvia orçamentos emitidos por empresas privadas, que garantiam o negócio com o poder público. O empresário Jailson Ferreira da Silva, apontado como um dos beneficiados, também foi preso temporariamente. Além das prisões, 8 servidores municipais foram afastados pela Justiça. A polícia investiga irregularidades em outras 6 compras de materiais e equipamentos pela Secretaria. Pode ter denúncia e tem o julgamento final. Agora, se for comprovada alguma irregularidade, que sejam punidos exemplarmente. Outra operação que envolveu Santa Catarina foi a Pentágono, deflagrada pela Polícia Civil do Amapá para combater o tráfico interestadual de drogas. Em Santa Catarina, a ação resultou na prisão preventiva de um homem. No total, a Polícia Civil do Amapá prendeu ainda outras 12 pessoas e cumpriu 20 ordens de busca e apreensão, além do sequestro de bens e de dinheiro em contas bancárias. Os envolvidos vão responder por tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. Houve apreensão de veículos, drogas, armas de fogo e munições. De acordo com a polícia, o esquema investigado há mais de 6 meses era liderado por um casal de amapaenses que morava no Amazonas. O homem e a mulher enviaram pelo menos 300 quilos de drogas do Amazonas para o Amapá somente em 2023 e ostentavam uma vida de luxo com o dinheiro do tráfico. Em Barra Velha, litoral norte do estado, uma operação do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, prendeu hoje o prefeito municipal e 2 secretários. A suspeita é de desvio de dinheiro público. Detalhes com o repórter William Tenório. As investigações iniciaram em fevereiro de 2023 pelo Ministério Público de Santa Catarina e apontam supostos crimes de organização criminosa, corrupção e fraude na licitação e execução da construção de uma ponte aqui na cidade de Barra Velha. Ao todo, 8 mandados de prisão e 22 de busca e apreensão foram cumpridos por agentes do GAECO. O alvo principal foi a sede da Prefeitura de Barra Velha e endereço dos investigados. Entre os detidos preventivamente estão o prefeito Douglas Elias Costa, do PL, Mauro Silva, secretário de Administração e Finanças, e Elvis Fuchter, secretário de Planejamento.
É apurado pelas investigações um suposto esquema em que os agentes públicos recebiam vantagens financeiras dos empresários contratados às custas de aditivos em série e mediações supervalorizadas. Durante as buscas nas casas dos investigados, foram encontrados e apreendidos aparelhos eletrônicos, armas, munições e grande quantia de dinheiro em espécie. Nós tentamos contato com a assessoria da Prefeitura de Barra Velha e a defesa dos investigados. Todos afirmam que estão colaborando com as investigações e que não irão se pronunciar neste momento sobre o caso. E uma ferramenta de combate à violência contra a mulher provocou a prisão de um homem no oeste do estado. É o botão do pânico. Quem conta a história pra gente é o repórter Rudinei Heinle. Um simples clique e o botão do pânico é acionado para que alguma mulher receba ajuda da Polícia Militar. Essa é uma ferramenta disponibilizada para as vítimas de violência doméstica através de um aplicativo de celular aqui em Santa Catarina. E ele tem funcionado. Na semana passada, um homem foi preso em Irani, aqui no oeste catarinense, por descumprimento de medida protetiva de urgência após a ex-companheira chamar a polícia através do botão do pânico. De acordo com a PM, no ano passado foram mais de 600 acionamentos em todo o estado. E ele veio para facilitar a vida dessas mulheres no momento da chamada da Polícia Militar, em casos de descumprimento de medidas protetivas, em caso de risco iminente da sua vida. É uma forma silenciosa de estar acionando a Polícia Militar. O botão do pânico fica no aplicativo da PMSC Cidadão, que você baixa na loja de apps do seu celular. Depois de baixar o aplicativo, você preenche o cadastro e ele te dá acesso a diversos métodos de segurança, incluindo o botão do pânico. Com esse dispositivo, a expectativa é que muitas vidas sejam salvas. E é importante que as mulheres conheçam essa ferramenta e também saibam ainda que a Polícia Militar conta com a Rede Catarina, direcionada à prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, e o Disque 180 para denúncias. Você lembra do rompimento do reservatório da Kazan, no bairro Monte Cristo, aqui na capital, em setembro do ano passado? Falamos muito desse assunto aqui no Band Cidade, pois o Ministério Público Estadual pediu ressarcimento à empresa responsável pela construção da obra, quase 20 milhões de reais. Acompanhe. A ação civil pública foi movida pela 7ª e pela 29ª Promotorias de Justiça da comarca da capital. Os promotores querem que a empresa responsável pela construção do reservatório da Kazan, que se rompeu, pague 19 milhões e meio de reais para cobrir os prejuízos provocados pelo incidente. Parte deste valor, 16 milhões e 600 mil reais, já está bloqueada por decisão cautelar anterior. 4 laudos apresentados por Ministério Público, Polícia Científica, Tribunal de Contas do Estado e Kazan apontaram a má execução da obra como a causa do rompimento do reservatório. Na ocasião, mais de 2 milhões de litros de água vazaram sobre a comunidade, o que resultou em danos a 163 edificações e prejuízos para 286 famílias. Um capotamento resultou na morte de uma jovem argentina de 22 anos na BR-101 em Içara, no sul do estado. Foi por volta das 9h30 da manhã desta quarta-feira, no quilômetro 372 da rodovia federal sentido norte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro com placas da Argentina bateu contra o guarda-reio da rodovia. Após a batida, o veículo capotou e a jovem morreu na hora. O motorista do carro, de 29 anos, teve ferimentos leves e foi levado para o hospital. O acidente provocou um congestionamento de pelo menos 6 quilômetros na rodovia. E por falar em argentinos, veículos vindos do país vizinho lideram o ranking de infrações de trânsito cometidas por estrangeiros em Santa Catarina. Dados do Detran estadual mostram que, no ano passado, 2023, os argentinos responderam por 7.213 infrações de trânsito, isso no ano que passou. Isso equivale ao dobro do registrado em 2022. Os meses com maior incidência, claro, são janeiro, fevereiro e março, onde ocorre a maior vinda de argentinos para o estado. Em 2023, os estrangeiros como um todo cometeram 8.437 infrações. A queda de um avião que matou 65 pessoas aumentou as tensões entre Rússia e Ucrânia, países que, infelizmente, seguem em guerra. Este é um dos destaques de hoje do Jornal da Band, que chega logo na sequência do Band Cidade. O Eduardo Oeneg chega agora com este e outros assuntos. Olá, Oeneg. Salve, salve! No Jornal da Band, que começa daqui a pouco, os efeitos do temporal em Belo Horizonte, cenas de desespero.
com pessoas pedindo ajuda para escapar da enxurrada. Na Argentina, greve contra o pacote de medidas econômicas do governo Milei. E uma greve com efeitos aqui para o Brasil, porque teve voos cancelados para Buenos Aires. Na Rússia, a queda de um avião que matou 65 pessoas, eles eram prisioneiros de guerra. O governo russo diz que a Ucrânia é responsável. Saúde, a dor de cabeça de quem exerce o direito de fazer a portabilidade dos planos de uma operadora para outra. Tudo isso e muito mais no Jornal da Band, o seu Jornal da Band, que começa às 7h20. Até já. A seguir no Band Cidade, o governador assina decreto para simplificar as vistorias do Corpo de Bombeiros relativas à segurança contra incêndios. E veja também, nossos repórteres mostram o impacto da greve geral na Argentina no cancelamento de voos aqui no Aeroporto Internacional Hercílio Luz, na capital. Os detalhes depois do intervalo, eu volto já já. Estamos de volta com o Band Cidade. O governador Jorginho Melo assinou um decreto que pretende reduzir a burocracia nas vistorias do Corpo de Bombeiros relativas à segurança contra incêndios. A assinatura aconteceu na sede da Fiesc, a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. O lugar não foi escolhido por acaso. As mudanças vêm para desburocratizar a fiscalização de segurança contra incêndio. Com o tempo do serviço 70% menor, os empreendedores catarinenses terão mais agilidade para abrirem seus negócios. Ele vai ser mais moderno, mais ágil e indo ao encontro do que as empresas precisam. Não tem procedimentos que possa demorar, possa dificultar. Vai um bombeiro, depois vai o outro. Não, agora o mesmo bombeiro que começa um serviço, ele termina. Então isso vai dar agilidade e é o que nós queremos. A nova forma de análise vai focar na segurança do prédio como um todo. Na prática, isso significa que o profissional não vai se ater a detalhes específicos, como o posicionamento de placas e outros itens de segurança, e sim na sua eficácia como um todo no combate ao incêndio. E o que nós vamos analisar vai ser o foco na existência do sistema dentro da edificação. Então, numa edificação que precisa de saída de emergência, nós vamos olhar a saída de emergência. É um item que nós vamos fiscalizar praticamente da forma como a gente faz hoje. Os extintores nós vamos continuar fiscalizando. Todos os itens a gente fiscaliza, mas de uma forma mais global, vendo a existência dele no ambiente. A gente vai deixar de se preocupar com a altura que ele está instalado, se ele está numa parede A ou B. O que importa para o bombeiro é a existência daquele equipamento. E não detalhes que muitas vezes travam os processos e a gente sabe que isso daí não auxilia nada na segurança. O dia hoje foi complicado na Argentina, com a deflagração de uma greve geral contrária ao programa econômico do presidente Javier Milei. O reflexo disso foi sentido até no aeroporto de Florianópolis. Voos foram cancelados pelas companhias aéreas. A reportagem é de Thaisa Kisiel. A paralisação geral deve durar 12 horas e foi convocada pela maior central sindical da Argentina. Os trabalhadores são contrários às novas medidas econômicas anunciadas pelo presidente Javier Milei. Um dos principais reflexos da greve está nos aeroportos. Somente na Argentina, mais de 500 voos foram cancelados. Em Florianópolis, o aeroporto internacional Hercílio Luz teve 12 voos alterados. Das 4 companhias aéreas que operam para a Argentina, 3 fizeram remanejamentos: Gol, JetSmart e Aerolíneas Argentinas. Em nota, Floripa Airport, concessionária que administra o aeroporto, informou que a Gol programou para esta noite 2 voos. A Flybond manteve as operações previstas para esta quarta-feira, com mudança no destino, do aeroporto de Aeroparque para o aeroporto de Ezeiza. Para os demais passageiros, a orientação é acompanhar a situação dos voos nos sites das companhias aéreas. Em contrapartida dos atuais reflexos negativos da greve na Argentina, o Brasil está otimista para que em breve a movimentação seja expressiva por conta do carnaval. Santa Catarina, inclusive, estima um reforço significativo no número de voos. Estão previstos mais de 100 voos extras pelas principais empresas aéreas, que operam em todo o estado, com aeronaves que decolam e pousam em Joinville, Chapecó, Navegantes e Florianópolis. Neste ano, o Carnaval da capital catarinense deve ter cerca de 80 blocos que vão ser divididos em diferentes bairros ao longo da folia.
A programação começa no dia 2 de fevereiro, com quase 50 eventos previstos, e a estreia com o tradicional bloco do Berbigão do Boca. O presidente da comissão organizadora do Carnaval de Florianópolis afirmou que a cidade está preparada para receber os turistas e garantir a folia. A cidade é uma cidade segura, né? Então, além de todo o turismo, além de toda essa vinda, que a gente é muito hospitaleiro também, nosso povo é hospitaleiro, saber receber bem o turista, nós estamos aí divulgando de fato um carnaval com muita organização, um carnaval com segurança e muita limpeza. Na economia, a intenção de consumo das famílias catarinenses começou 2024 com crescimento pelo 22º mês consecutivo. Em janeiro, o indicador fechou em 119,5 pontos. Todo número acima de 100 pontos indica otimismo das famílias. Houve uma alta de 2,4% em janeiro na comparação com dezembro. O índice também está acima do nível pré-pandemia pelo 4º mês consecutivo. Dos 7 componentes do índice, apenas um registrou queda. Com estes números, a Federação do Comércio de Santa Catarina afirma que o consumidor catarinense demonstra um nível de confiança para realizar compras semelhante ao do período imediatamente anterior ao início da pandemia de Covid-19. As áreas de alta pressão no litoral do Uruguai e do Rio Grande do Sul vão seguir a provocar circulação marítima e entrada de umidade na faixa leste do estado de Santa Catarina. Significa que a instabilidade vai continuar nesta quinta-feira. No oeste, e vale para todo o grande oeste catarinense, o aquecimento vai provocar a chamada convecção, que também traz chuva. Então, no extremo oeste, oeste e meio oeste, a quinta-feira vai ter sol entre nuvens com pancadas de chuva típicas de verão, com trovoadas à tarde e à noite. Já entre o Planalto e o litoral do estado catarinense, vai ter variação de nuvens com poucas aberturas de sol e chuva ocasional, mais ou menos o que tem acontecido ao longo dessa semana. Segue então a previsão de totais mais elevados de chuva para o litoral e o Vale do Itajaí. As temperaturas vão estar mais elevadas no Grande Oeste e mais amenas nas demais regiões do estado. Vamos conferir? Em Florianópolis, mínima de 18, máxima de 23 graus. Em Joinville, variação entre 15 e 19. Em Blumenau, mínima de 16 e máxima de 21. Viramos a página, sul do estado, Criciúma, mínima de 16, máxima de 21 graus. Em Lages, variação entre 9 e 19. E em Chapecó, mínima de 14 e máxima de 27 graus. A seguir no Band Cidade, tudo sobre a segunda rodada do Campeonato Catarinense que começa hoje com 4 partidas. E veja também, parceria entre DENIT e Prefeitura de Florianópolis leva a educação para o trânsito a escolas da capital. Detalhes na sequência, até já. De volta para falar que termina amanhã o prazo de inscrições do SISU, o Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação. Todos que participaram do Enem do ano passado e não zeraram na redação podem se inscrever para concorrer às vagas em 2 cursos. O resultado final vai ser publicado no dia 30 de janeiro e vai servir para vagas em cursos que têm início de aulas tanto no primeiro semestre quanto no segundo semestre do ano. Campeonato Catarinense começa hoje a segunda rodada da competição. Daqui a pouco, às 8 horas da noite, o Figueirense recebe o Joinville no estádio Orlando Scarpelli. E é para lá que a gente vai agora para conversar com o repórter João Paulo Cardoso. João Paulo, muito boa noite para você. Os 2 times foram mal na primeira rodada. A ideia, então, é apagar a má impressão, é isso? Boa noite. Olá, Rodrigo. Boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Bom falar contigo aqui, Rodrigo, hein? Feliz 2024. Rodrigo, é a estreia do Figueirense em casa no Campeonato Catarinense 2024. E como você bem falou, a estreia não foi boa não. O Figueirense perdeu para o Criciúma por 4-1, uma goleada que deixou o time comandado por João Bursi balançando, hein? Então, hoje, diante da torcida alvinegra, o Figueirense tem a chance de, quem sabe, conseguir uma vitória para cima do Joinville. Então, dentro de campo hoje, Rodrigo, para você ter uma noção, são 30 títulos do Campeonato Catarinense. Esses 2 times que vão jogar hoje têm muita história para contar, hein? O Figueirense não vai ter o Gledson, hein? O time de João Bursi não vai ter o Gledson, que foi expulso na primeira partida contra o Criciúma, mas quem deve ocupar o lugar aí do Gledson deve ser o Cezinha ou JP Izep. Do lado do Joinville, o time comandado pelo técnico Fabinho Santos não vai ter quem foi expulso, que é o Ilek. Ele foi expulso e agora quem pode substituir é o Yuri Mamute.
O jogo começa daqui a pouco, às 8 horas da noite. Os dois times precisam da vitória. E como eu te falei, dentro de campo, muita história para contar. O bicho vai pegar os gols e os melhores momentos amanhã do Jogo Aberto SC, coladinho com o Jogo Aberto Nacional. Rodrigo, voltamos ao estúdio do Band Cidade. Amanhã a gente confere todos os detalhes do Jogo Aberto SC com o João Paulo Cardoso. Obrigado, boa noite, bom trabalho. Olha, Figueirense de Joinville é só às 8 horas da noite, mas a rodada já começou. Isso porque Concórdia e Criciúma estão em campo neste momento no estádio Domingos Machado de Lima, em Concórdia. A partida começou às 7 da noite, está no primeiro tempo, placar fechado, 0 Concórdia, 0 Criciúma. Em Balneário Camboriú, o Brusque, que vai mandar os jogos lá por causa da reforma do estádio Augusto Bauer, o Criciúma, ou melhor dizendo, o Brusque, encara a Chapecoense. Largada positiva no estadual. O Brusque levou a melhor contra o Barra na primeira partida do catarinense. 3-1, bem confortável no Gigantão das Avenidas. Mas a segunda rodada promete um duelo bem complicado para o time comandado por Luizinho Lopes. A Chapecoense que não pense que vai ser fácil. O Verdão do Oeste sabe muito bem que o bicho vai pegar na noite desta quarta-feira. É, torcedor, o certo é que vai ser parada dura. Brusque e Chapecoense em busca da segunda vitória. Esse jogão é hoje, no Estádio das Nações, às 8h30 da noite. E às 9h30 da noite, Marcílio Dias e Inter de Lages se enfrentam no estádio Gigantão das Avenidas, em Itajaí. O Marcílio Dias estreou com vitória sobre o Joinville fora de casa por 3-2. Para o jogo de hoje, o técnico Vaguinho Dias não deve ter desfalques. Tendência é de que o técnico repita a escalação que venceu na Arena Joinville. Já no Inter de Lages, que empatou sem gols na estreia com o Concórdia em Lages, o técnico Evandro Guimarães também deve levar a campo o mesmo time que conquistou 1 ponto na primeira partida do estadual. O assunto agora é a educação para o trânsito. Você vai conhecer um projeto do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, em parceria com um projeto aqui da capital, o Bairro Educador. A ideia é atuar com o foco nas crianças, onde a educação pode ser decisiva para formar motoristas mais conscientes no futuro. Vamos ver? Se engana quem pensa que as crianças não fazem parte do trânsito das cidades. Elas estão nas ruas como pedestres, ciclistas e passageiros de carros e ônibus. Por isso, não tem idade para começar a aprender as regras de trânsito. Tem que esperar o sinal fechar, olhar para os dois lados e esperar o carro parar para atravessar. Eu aprendi para você respeitar a placa de trânsito e quando viu o animal no meio da rua, pra você tirar aí para não atropelar o animalzinho. Que não é só a gente dirigir, né? Tem que aprender as leis. Nessa atividade aqui, as crianças podem simular o trânsito nas cidades. A gente tem as placas, o semáforo que indica o verde, o vermelho e o amarelo e também as faixas de pedestre que devem ser respeitadas. O projeto é fruto da parceria entre o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, e o programa Bairro Educador da Prefeitura de Florianópolis. Na manhã de quarta-feira foi a vez do Morro do Mocotó receber as equipes, mas outras 9 unidades vão participar do projeto. Esse projeto ele visa a educação de trânsito para crianças, para que elas se portem de maneira mais segura no trânsito, né? Para que a gente tenha um pouco mais de segurança. Então, nesse momento, eles são pedestres, são ciclistas e são passageiros também. A partir daqui, o conhecimento se espalha. O objetivo é que as crianças repassem o que aprenderam para os pais e amigos, criando um trânsito mais seguro. E essa parceria que a gente fez com a DENIT foi justamente para a gente trazer diversão com o aprendizado. Aqui eles estão aprendendo regras de trânsito de uma forma lúdica e divertida. 7h17, 7h17, você vê na sua tela imagens ao vivo da capital de todos os catarinenses, Florianópolis na tela para você. Em destaque, as pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente com um tráfego bem intenso na ponte Colombo Salles, que dá acesso à Via Expressa Continental, à região continental da capital e também aos municípios vizinhos. 23 graus é a temperatura neste momento na entrada à ilha via ponte Pedro Ivo Campos, tráfego tranquilo neste momento. Céu encoberto. Choveu durante o dia, bastante instabilidade, mas neste momento, pelo menos pela imagem, não chove na capital de todos os catarinenses.
E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens desta edição você confere em tvbv.com.br, o nosso portal. Para acessar, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique muito bem informado. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau. Atenção para o